Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa entendê-la e, se possível, e se quiser, colocar em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário de pelo menos 3 palavras. Tudo isso ajuda na divulgação da Palavra de Deus. Temos estudado aqui a epístola do apóstolo João, a primeira epístola do apóstolo João, e hoje vamos ler capítulo 3, versículos 7 até o 10. 4 versículos apenas, que diz assim: Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O título ou o subtítulo que tem desses versículos, na minha versão, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, diz assim: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o texto começa com a palavra já que não é nova aqui na epístola de João, nessa primeira epístola, com a palavra filhinhos, uma referência aos crentes em geral, a quem ele está escrevendo, mas também denota o seu afeto para com os cristãos a quem ele escreve, aos seus destinatários. Ele usa sempre esta palavra filhinhos. Ele já usou, por exemplo, no versículo 18, filhinhos, no versículo 28, agora filhinhos, também no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, no capítulo 2, versículo 12, também ele se refere aos crentes como filhinhos. Uma expressão bem carinhosa destinada aos cristãos. E ele diz: não se deixem enganar por ninguém. Como já vimos aqui, ele está alertando os cristãos a respeito dos falsos mestres, que ele chama de anticristos, né? E ele diz que já se levantaram naquela época os falsos cristos, os falsos mestres, e aqui ele repete novamente esta verdade: não se deixe enganar por ninguém. Preste atenção, estude a palavra de Deus, não se deixe enganar. E ele repete uma verdade que ele já disse também no capítulo 2. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Capítulo 2, versículo 29, ele expressou da seguinte forma: sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aquele que pratica a justiça é justo, não é? E ele repete essa verdade várias vezes aqui na epístola. Pratica a justiça, é justo assim como ele é justo. Versículo 24, ele diz da seguinte forma: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Permanecer no Filho implica a prática da justiça, permanecer em Jesus Cristo, permanecer naquilo que ouvistes desde o princípio, ele diz. E então aqui ele diz: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
De modo que praticar a justiça aqui, a palavra já diz, aquele que pratica a justiça, aquele que age de modo justo, justiça no sentido de você ser justo nas suas atitudes, na sua prática, no dia a dia, ser justo com aquelas pessoas que te rodeiam, mas também de promover a justiça. Jesus ensinou no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Eu tenho dito que Jesus disse bem-aventurado os pacificadores e bem-aventurados são aqueles que praticam a justiça também, porque essa é uma prática que a Bíblia se reporta várias vezes sobre a prática da justiça, de você ser justo para com no seu procedimento, mas também ser justo para aquelas pessoas que te rodeiam. Promover a justiça social. Então o crente não é somente um promotor da paz, bem-aventurados os pacificadores, mas também é um promotor da justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, promovendo também a justiça, assim como ele é justo. E aí o versículo 8 vai repetir o que ele já disse no versículo 6 e vai repetir de novo no versículo 9. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática constante do pecado, aquele que vive em pecado. Uma outra tradução usou a palavra habitualmente no pecado. Então aquele que pratica o pecado habitualmente, que não se arrepende, que não confessa os seus pecados, então João está dizendo aqui que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Ele responde, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para que se manifestou o Filho de Deus? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso ele também falou no versículo 5 do capítulo 13, aqui onde nós estamos estudando. Versículo 5, ele diz: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Se aquele que pratica o pecado procede do diabo, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, para destruir o pecado, se manifestou o Filho de Deus para destruir tudo aquilo que desumaniza o ser humano, ou seja, a prática do pecado. A prática do pecado faz mal para a pessoa no sentido de desumanizá-la, de deixá-la longe de Deus. Porque o pecado, diz o profeta Isaías, os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque aquele que pratica o pecado, vive na prática do pecado, habitualmente na prática do pecado, repito, aquele que não se arrepende do pecado, que não confessa o seu pecado, então aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. E Jesus veio para destruir essas obras do diabo, para nos purificar de todo o pecado. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas aquele que vive habitualmente na prática do pecado, então procede do diabo. Aí o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Esta verdade, João já escreveu, ele está repetindo o que ele disse no versículo 6. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive na prática do pecado, não vive pecando. Mas todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aqui ele diz que procede do diabo. E deixe-me salientar aqui também, de novo, de que, baseado neste texto, em função de uma tradução mais antiga, a edição Revista e Corrigida, traz aquele que não peca. É uma tradução muito literal, que não leva em conta o contexto
Daí diz lá que não peca. Então aqui de novo, aquele que é nascido de Deus não peca, diz aquela tradução antiga. E por conta disso tem muitas pessoas hoje pregando e ensinando que o crente não peca, que ele é santo e então ele não peca, ele pode fazer o que quiser que não é pecado porque ele é nascido de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Tanto o texto como o contexto, nessa tradução aqui fica bem claro que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não peca habitualmente, ele se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, deixa os seus pecados, e diz o versículo 9 do capítulo 1 que Deus nos purifica de toda a injustiça, de todo o pecado. Por quê que ele não vive na prática do pecado? Porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que é a semente divina? Nele permanece a semente divina. Duas possíveis interpretações aqui. A maioria dos estudiosos acreditam que a semente divina aqui é uma referência à palavra de Deus, levando em conta o que João já disse no capítulo 2, versículo 24, que eu já citei antes, a que permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio, a palavra de Deus. Se o que ouviram desde o princípio, ou seja, a palavra de Deus, permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Então, a referência à palavra de Deus. Baseado também em outro texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 até o 25, Pedro deixa essa verdade muito clara aqui, que ele diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, a verdade aqui é uma referência à palavra de Deus, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque a palavra de Deus purifica o coração. Tendo purificado a alma pela obediência à palavra de Deus, então somos capazes de amar uns aos outros de coração puro, diz Pedro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, olha aí a viva semente, a semente que João está se referindo aqui. Nele permanece a divina semente, ou a semente divina. Vocês foram regenerados, diz Pedro, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa também é uma referência de Hebreus no capítulo 12, salvo engano, não anotei aqui, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes, e que essa palavra é capaz de purificar as nossas almas, é a semente divina. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então eu creio que essa interpretação se encaixa perfeitamente no contexto da Bíblia Sagrada, né? O salmista também se refere a isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Salmo 119, 105. Outros estudiosos defendem a ideia de que a semente divina, ou divina semente, é uma referência ao Espírito Santo que habita em nós. De qualquer forma, diz o texto na continuação que porque nele não vive na prática do pecado, porque nele permanece a divina semente, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ora, se é nascido de Deus é porque tem o Espírito de Deus. João já se referiu a isso no capítulo 2, versículo 27, quando ele diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, uma referência ao Espírito Santo. De qualquer maneira, os comentaristas dizem que tanto uma interpretação sendo a palavra de Deus ou sendo uma referência ao Espírito Santo, Paulo vai dizer em Efésios de que a palavra de Deus é a espada do Espírito.
Então, se for o Espírito Santo, é mediante a palavra que o Espírito Santo vai agir e vai purificar a nossa mente e o nosso coração, de modo que nós não vamos viver na prática do pecado. E de modo que as duas interpretações se encaixam perfeitamente nesse texto e no contexto bíblico. Se o Espírito Santo habita em nós, e isso é uma verdade muito referendada nas Escrituras, todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, então o Espírito Santo permanece nele, a unção, como disse João ali, permanece em nós, e então, mediante o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus que habita em nós, o Espírito Santo vai fazendo o seu trabalho e vai nos purificando de todo pecado, de toda injustiça, e esse Espírito Santo nos faz sensível à sua voz, de modo que nós não conseguimos viver na prática do pecado. O crente genuíno, o pecado na vida dele é um acidente. Ele não consegue viver na prática do pecado, porque isso o incomoda, a sua consciência se torna muito sensível e ele então não consegue viver na prática do pecado, porque a palavra de Deus que habita na sua mente, no seu coração, vai denunciá-lo e o Espírito Santo vai fazer essa palavra viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes. De modo que não pode viver pecando, como diz o texto, porque é nascido de Deus. O Espírito de Deus habita nele. Vou repetir o que eu já disse, o pecado na vida do cristão é um acidente. E quando acontecer esse acidente, devemos correr para a cruz de Cristo, confessar os nossos pecados, e deixar os nossos pecados, deixar a prática do pecado, se for o caso, pedir perdão para as pessoas envolvidas, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Versículo 10 para encerrarmos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qual é a marca? Essa é a grande pergunta. Como eu vou saber se sou filho de Deus ou sou filho do diabo? E o João responde: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Aquilo que nós começamos falando, né? Que aquele que pratica justiça é justo e procede de Deus, assim como ele é justo. Todo aquele que não pratica a justiça, que não promove a justiça, que não é justo, né, no seu procedimento, na sua ética não é justo, e não promove a justiça na vida das pessoas que o rodeiam, então esse não procede de Deus. E daí só tem uma procedência, porque daí ele vive na prática do pecado. E aí ele procede do diabo, como disse o versículo 7. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O amor é a marca do discipulado. Ser discípulo de Jesus Cristo implica em amar os nossos irmãos, amar as pessoas que estão ao nosso redor, amar em palavras e em obras, né? Demonstrar amor através de obras. Então, a Bíblia menciona muitas vezes a questão, como se meu irmão tem necessidade e eu sei disso e não faço nada, nisso eu estou pecando. Então eu devo amar com palavras, né? Devo ter essa afetividade que o João tinha, filhinhos, né? Tratar os meus irmãos com afetividade, com amor, e mais também acudi-lo nas suas necessidades, demonstrar amor, a prática das boas obras que Tiago menciona bastante. Então, amar o nosso irmão é a marca do discipulado. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se tiverdes amor de uns para com os outros. E Jesus também, no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 16, ele fez uma referência, nesse caso, aos falsos profetas, para saber a distinção, quem é falso e quem não é. Eles, pelos frutos o conhecereis. Aqui é a mesma coisa, com relação à prática da justiça e o amor ao irmão. Pelo fruto se conhece a árvore. Portanto, se nós somos cristãos, cremos em Jesus Cristo, precisamos praticar a justiça e amar os nossos irmãos. Se não fazemos isso, não somos filhos de Deus. E o texto é bem claro e bem forte, somos filhos do diabo, porque mentimos. E o diabo vive na mentira e vive pecando desde o princípio, disse João aqui na sua primeira carta. Este é o ensinamento desses 4 versículos, versículos 7 a 10. Muito obrigado por me ouvir, que Deus vos abençoe.